Finalmente, a Bolsa Brasileira começou a dar alguns sinais de vida e superou hoje os 131 mil pontos. Será que agora vai? Ou é mais um voo de galinha? Fala, sócio, beleza? Rafael Seabra, da Sociedade Milionária. E nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre essa recente alta do Ibovespa, sobretudo nos últimos 5 dias, mostrando até aqui o gráfico desse período em que a Bolsa saiu lá dos 122 mil pontos para passar os 130, na verdade os 131 mil pontos hoje, e muita gente começou a perguntar, e aí, Rafael, será que agora vai mesmo? É mais um voo de galinha? Por que será que a Bolsa começou a mostrar alguns sinais de recuperação? Vou trazer alguns dados que eu encontrei no mercado, mas talvez o mais importante, vou dar a minha opinião sobre o que é que eu acho que aconteceu e o que é que você deve fazer. Talvez isso seja até mais importante do que simplesmente tentar entender algum movimento de curto prazo, tá? Segundo o mercado, tiveram alguns motivos. Em primeiro lugar, uma combinação de fatores domésticos, tá? Saiu uma prévia do PIB um pouquinho acima das expectativas, isso termina mostrando, opa, vai ter um pouquinho mais de atividade econômica, pelo menos acima do que estava se esperando. Isso daí mostra também um sinal de alívio de inflação, ainda não saiu prévia do IPCA para março, mas algo já começa a mostrar que a inflação deve dar uma arrefecida. Isso daí mostra, como consequência, uma queda na curva dos juros futuros, né, que estava em 15%, agora está em 14,4%. E uma consequência natural já para as ações da Bolsa, pelo menos algumas delas, é que você já deve ter percebido nos últimos dias algumas ações específicas com ganhos expressivos, né? Magalu desempenhando bem pra caramba, lojas Renner começando a mostrar alguma recuperação. Isso acontece por conta desses fatores que eu expliquei. Se o doméstico começa a mostrar algum sinal, isso geralmente se reflete em mais consumo e isso impacta o varejo nacional. Tá? Então as ações de varejo começaram a dar algum sinal de recuperação porque essas notícias trouxeram algum sinal de recuperação. E essas ações, pelo menos algumas delas, têm alguma relevância dentro do Ibovespa e terminou puxando o Ibovespa um pouquinho para cima também. O segundo ponto, que também pressionou positivamente, impactou positivamente o desempenho do Ibovespa nos últimos dias, foi o forte fluxo comprador por parte de investidores estrangeiros. E aqui, talvez seja uma das questões mais importantes. Primeiro porque muita gente não sabe, mas a Bolsa Brasileira, ela tem um fluxo de movimentação maior do exterior do que no mercado nacional. Aproximadamente 60% do volume negociado na Bolsa Brasileira vem do estrangeiro, não é daqui. Então, sempre que o estrangeiro meio que se assusta com o Brasil e tira o dinheiro dele, há uma pressão vendedora. Quando as coisas começam a dar algum sinal de que, opa, será que vai vir alguma mudança, alguma coisa boa lá na frente? Os estrangeiros terminam voltando para cá, existe uma pressão compradora. E foi isso que aconteceu nos últimos dias, tá? Pressão compradora. Mais gente querendo comprar do que vender, o preço dos ativos sobe. Isso é a lei mais básica da oferta e da demanda. Isso acontece, se reflete nos movimentos de curto prazo no mercado de ação. Então, mais gente querendo comprar do que vender, os preços terminam subindo, terminam impactando positivamente na Bolsa Brasileira. Então, em termos macroeconômicos, digamos assim, esses seriam as explicações. Mas o que é que eu acredito? Quando eu falo eu acredito, não é uma opinião que eu tirei assim, vozes da minha cabeça. Não é disso. É baseado em números históricos que a gente vem falando já há algum tempo. Que é o quê? Em suma, a bolsa está barata. Existem vários indicadores que mostram que a bolsa é barata. Mas entre ela estar barata e agora é o momento de comprar, ou agora é o melhor momento de comprar, ou não existe mais para onde ela cair, existe uma diferença brutal. O fato dela estar sendo negociada com múltiplos baixos ou abaixo da média não significa que ela possa passar mais um tempo andando de lado, não significa que ela possa cair um pouco mais. O fato é, você nunca vai conseguir adivinhar exatamente qual o ponto mais baixo da bolsa. Exatamente aquele, não, esse aqui é o ponto mais barato, daqui em diante só vai subir, então eu vou pegar todo o meu dinheiro e comprar agora. Você nunca vai adivinhar. Ninguém nunca vai adivinhar. Então, quando existirem alguns indicadores que mostrem que a bolsa, ou que o mercado, ou que as ações das empresas que você acompanham estão sendo negociadas abaixo da média, vai comprando. Vou dar aqui 2 exemplos para você. Aqui é o gráfico do PL histórico do Ibovespa. Dá para ver claramente que ele está sendo negociado abaixo da média. Na verdade, está até perto das mínimas. Já teve lá em momentos piores, lá em 21, 22, começou a recuperar um pouquinho em relação
a esse parâmetro, né, do preço-lucro histórico das empresas do Bovespa, mas ainda está bem abaixo da média, aquela 10 alguma coisa, está lá na casa dos 9, está abaixo da média. Um outro fator que também, essa aqui pouca gente sabe, mas muita gente fala que tipo, não, a Bolsa Brasileira é ruim, ela perde para dólar, isso e aquilo. De fato, os últimos anos foram muito difíceis. Mas dá uma olhada aqui nesse outro gráfico aqui, que é o Ibovespa dolarizado. Se for ver, existe um fluxo de crescimento, dá para ver um comportamento de crescimento do Ibovespa mesmo em dólar. Mas nos últimos anos, ele caiu tanto que ele se aproximou muito do suporte. Isso aí já é uma análise um pouco mais grafista, tá? Que não é algo que eu tenho nem intimidade, nem que eu leve tanto em consideração nos meus investimentos, mas também é um outro elemento que mostra, olha, está muito perto de um suporte, ou seja, ela está barata demais, então ou alguma coisa vai quebrar o suporte e ela vai afundar, ou ela vai bater aqui e vai subir. Então são alguns dos elementos que mostram, olha, seja ela dolarizada, seja em relação ao PL histórico, comparando com o desempenho dela mesma nos últimos anos, isso mostra barato. Então a minha dica que eu tenho para você é, não espera subir para comprar, até porque isso é bem contraintuitivo. Você nunca vai saber se essa subida de agora é de fato a subida que vai levar tudo lá para cima ou será mais um voo de galinha como teve em dezembro, que passou dos 130 mil, depois recuou de novo. Ficou todo o ano abaixo agora de 2025 abaixo, agora passou de novo. A gente nunca sabe exatamente qual vai ser o suspiro final que ela deu para poder disparar. Não sabe, então não espera subir para comprar. Se você já sabe quais são as boas empresas da Bolsa, se tem alguma metodologia para identificar as boas empresas para você investir, até no final desse vídeo eu vou deixar um outro vídeo que eu falo sobre essas empresas baratas da Bolsa Brasileira. Segura um pouquinho, fica até o final que você vai ver. Você sabe o que são as boas empresas, sabe que elas estão sendo negociadas abaixo da média histórica, vai comprando de pouquinho em pouquinho. Não precisa pegar todo o teu dinheiro e comprar de uma vez. Vai lá, às vezes você vai comprar um pouco mais barato, às vezes você compra mais caro, mas enquanto elas estiverem sendo negociadas abaixo da média, você vai estar fazendo um bom negócio. Quando as coisas melhorarem em algum momento, quando essa confluência de fatores que o mercado tanto espera acontecer, as principais beneficiadas vão ser aquelas empresas que estão descontadas. E você vai ter muito mais probabilidade de acerto se você já vai naquelas boas empresas lucrativas, com lucros consistentes, crescentes, endividamento controlado, não estão envolvidos em polêmicas e escândalos, corrupção. Então existem alguns parâmetros bem objetivos para você identificar boas empresas, assim como identificar se essas boas empresas estão sendo negociadas abaixo da média, tá? Então, se você tiver gostado desse vídeo, não se esquece de deixar teu like. E agora, aqui no final do vídeo, eu vou deixar um outro vídeo para que você possa seguir assistindo e entender um pouco mais o que são essas empresas baratas, tá? Esse vídeo fica por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.